Olá a todos, eu sou o Felipe Gelber e esse é o Felipe, o seu canal de fundos de investimento imobiliário. Nos fatos dos FIIs dessa semana, nós vamos falar do HGRE, dando uma aula ao vivaço de como a gente deve ter um olhar crítico sobre o valor patrimonial. Vamos comentar sobre a gestão de risco no DEVA 11, vamos comentar ainda de um fundo imobiliário financiando outro fundo imobiliário e ainda um FII comprando ações de empresas na bolsa. Fica aí! No nosso giro macroeconômico, a gente começa a falar de IGPM, que vem aí com seus incríveis 4,10% de alta. Então, quer dizer, o IGPM demonstra aí a sua força e nisso os fundos de recebíveis que estão atrelados ao IGPM acabam também surfando essa onda. O que a gente tem que continuar analisando bem de perto agora, até quando isso vai. Então, é possível que o IGPM arrefeça, é possível que o IGPM ainda fique no campo negativo, e aí sim, o IGPM pode ser negativo e o título que é corrigido pelo IGPM vai ter uma valorização, entre aspas, negativa. Então, quando a gente olha o IGPM, ele é um indicador que dentro dele eu tenho outros indicadores, uma composição de índices. Um deles é o IPC. O IPC é o índice de preço ao consumidor. Então, esse seria a inflação que a gente conhece ali, que está bem perto do consumidor mesmo. E essa componente passou de 0,9 para 0,6. Então, a gente percebe o componente IPC ainda não subindo com tanta intensidade. No entanto, o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, já mostra aí uma força muito grande. Isso significa o quê? Que a construção começa a subir, o preço de construir começa a subir e isso vai significar, no médio e longo prazo, um repasse disso na venda de imóveis, nos aluguéis. Então, isso tende a ser corrigido no mercado imobiliário. Outro dado interessante é em relação ao PIB. O PIB brasileiro, ele deu uma demonstração nessa última métrica, crescendo um pouco mais do que as pessoas esperavam. Existe uma correlação muito grande entre o PIB e o ciclo do mercado imobiliário. Então, o que resta a gente agora entender é se essa relação vai permanecer e se esse contexto da inflação vai ajudar os imóveis. O que a gente vê na próxima reunião do Copom, e é praticamente um consenso que vai ter um incremento de 4,75, então elevando a taxa de juros, e aí vai ser provavelmente aquela correria, né? Eleva a taxa de juros, as pessoas vão lá, vendem FII, porque acham que FII não compensa mais, que a taxa de juros tá assim. Então, fica atento aí que 15 e 16 de junho é a reunião do Copom, deve vir uma alta dos juros e provavelmente um dia aí de Black Friday dos fundos imobiliários. Se você acha que os fundos imobiliários vão manter o seu rendimento, continua sendo um ativo interessante, então é um bom momento de comprar suas cotas preferidas. Agora, o que eu estou mais preocupado na reunião do Copom é como que vai ser, eles fazem uma ata, né? E eles divulgam nessa ata qual que vai ser o viés, né? O que eles pretendem para os próximos meses. Eu apostaria que eles ainda vão continuar subindo esses juros e vão deixar isso claro lá nessa ata. Vamos aguardar então, acompanhar isso, porque isso tem uma influência muito grande nos nossos queridos fundos imobiliários. O HGRE é um fundo que a gente está falando muito dele aqui e o que ele anunciou no fato relevante foi que ele vendeu as 2 unidades que ele tinha lá do Park Tower. Vendeu por 8,7 milhões. E aí, quando a gente vai pegar como foi feita essa venda e entender, né, esse valor foi superior ao da última avaliação. A última avaliação foi mais ou menos 8 milhões e meio. No entanto, ela foi abaixo do valor de aquisição. Então foi mais ou menos ali 21% abaixo. Então vai gerar um prejuízo de 21 centavos a venda dessas 2 unidades. No entanto, a gente não precisa preocupar muito porque tem a parcela do verbo divino para receber agora. E essa parcela vai meio que compensar ali esse prejuízo. Então, assim, para os cotistas não vai acontecer um movimento muito forte nos dividendos, nos rendimentos mensais. Então, você que é cotista pode ficar tranquilo. Aí você pensar, Felipe, mas então vendeu, foi muito ruim, que péssimo negócio que foi isso aí. Verdade não, tá? Se vocês lembrarem aí, essas unidades lá da Park Tower eram unidades que tinham uma vacância alta. E assim, é vago e ainda gerando despesa. Então, quando o fundo vende isso, a gente teria que fazer um combinado dessas contas, do tipo assim, tudo bem, eu vendi com um valor abaixo do que eu comprei, mas ainda assim é acima do que vale. Então, só aí para mim já era um bom negócio. Segundo, eu estou vendendo um imóvel vago, 50% estava vago. Então, assim, eu estou tirando também uma despesa. Então, para o fundo como um todo, eu considero a operação foi muito boa.
Porque eu fico livre da despesa, vendo as unidades que eram perdidas lá e são unidades que eu vendo maior do que elas foram avaliadas. E por fim, eu acho que fica aqui é isso. Olha só, o fundo vende o imóvel acima do valor patrimonial. Né? Vendeu acima do que vale, lá, que está lá, acima do valor patrimonial que ele tinha. No entanto, o fundo é negociado a 24% abaixo do VP. Então, assim, se eu tivesse que escolher quem que está certo, se é o cara que comprou aquele imóvel no valor acima do patrimonial ou quem está derrubando, batendo em cotação do HGRE, eu certamente ficaria com o mercado. Então, eu acho que comprar HGRE com desconto de 24% é sim uma oportunidade muito boa e a venda de um imóvel acima do valor de mercado dele corrobora isso aí. Quando a gente fala de fundos de papel, a gente deve prestar atenção muito no nível de risco que eles têm. Basicamente, eu divido essa classificação de risco em high yield, são aqueles fundos que buscam um yield maior, um rendimento maior à custa de um risco também maior, e os high grade, que querem um risco menor e por isso aceitam um rendimento menor. Essa divisão aí, ela passa muito pela hierarquia das cotas. Então, as cotas são hierarquizadas em sênior, mezanino e subordinadas. As cotas sênior são aquelas primeiras a receber os rendimentos. Então, o que acontece? Teve um pagamento de um CRI, então pega o dinheiro, paga as sêniors, pega o que sobrou, paga as mezaninos, pega o que sobrou, paga as subordinadas. Então, num caso de inadimplência, por exemplo, de eu não pagar um CRI, vamos supor que só tinha dinheiro para pagar a sênior recebe, mas a mezanina subordinada não. Ah, então, Felipe, por que alguém ia querer essa subordinada? Pois é, ninguém ia querer. Para que alguém aceite, eles colocam um juro maior. Então, é muito comum haver essa divisão no CRI. Então, por exemplo, cota sênior vai pagar, por exemplo, o IPCA mais 5, as mezanino IPCA mais 7, as subordinadas IPCA mais 10. E aí cabe ao gestor escolher qual cota que ele quer. Se ele quer correr mais risco, buscando rentabilidade maior, ou se ele quer correr menos risco, buscando rentabilidade menor. E aí o DEVA 11, que fez uma operação que ilustra muito bem isso e como o gestor tem um trabalho difícil aí de articular tudo isso dentro de um CRI. O DEVA 11 tinha um CRI chamado Eldorado Vitória, que era um CRI de série única, só tinha uma série que era IGPM mais 14%, aliás bem alto, né? E aí, de repente, nesse relatório agora, apareceu um CRI Eldorado Minas. É um CRI com outro nome, mas é que separado entre sênior com IGPM mais 9 e subordinada com IGPM mais 15,7. E as duas estão no fundo. O que isso significa? Que o fundo pegou aquele CRI, quebrou ele nas duas. Então ele pegou lá uma sênior recebendo um pouquinho mais e uma subordinada recebendo, uma sênior recebendo um pouquinho menos e uma subordinada recebendo um pouquinho mais. E esse combinado. A outra operação foi trocar IGPM para o IPCA, em alguns outros CRIs. Então, o que a gente vê nisso aí é que FIIs high yield vão ter um risco muito maior. E eu vejo muita gente negligenciando isso. Olha só a operação que o seu gestor teve que fazer. Não estou falando que é ruim ou que é bom. Estou falando do trabalho que dá e olha o risco que está envolvido. Provavelmente, o gestor fez isso para poder diminuir, por exemplo, a chance de inadimplência, reduzir risco, por exemplo, e tudo, trocou aquilo ali, quebrou, melhorou, vamos trocar essa coisinha aqui, mas exige muito. Então, assim, os FIIs, principalmente FIIs de papel high yield, eles oferecem um risco muito maior. É por isso que nesses FIIs a gente não pode pagar um ágio muito grande. Porque se você paga um ágio muito grande com um risco muito grande, você está pegando o pior de tudo. Então, fique muito atento, fique atento às operações do seu fundo imobiliário, atento às movimentações do gestor e fique esperto, não existe almoço grátis. Tem um fundo legal que eu trouxe aqui hoje, que é o VGHF11. E esse fundo tem uma característica que é muito interessante, que eu só tinha visto naquele fundo da Mérito, que é esse fundo investe em ações. Então, peraí, fundo imobiliário que investe em ações ele investe em ações de empresas de properties, né? De empresas que operam no mercado imobiliário também. Então, por exemplo, ele tem Multi3, BRML3, BRPR3, SCAR3, CCPR3. São as 5 que ele tem, inclusive, nessa ordem. E aí, o que acontece é que ele, ao investir nessas empresas, você vê que tem uma base muito forte de shopping aí, então eles estão com ativos hoje muito descontados, porque shopping está apanhando demais, né? Então, esse é um fundo que diversifica investindo em ações
de empresas voltadas para o mercado imobiliário, né? Então, pode ser aí uma chance de diversificar. Então, uma chance de estar num fundo que compra ações de empresas de properties. É uma outra chance de você se expor ao mercado de shoppings de uma forma um pouco diferente. E se você aposta numa recuperação dos shoppings, por exemplo, pode ser uma estratégia interessante, porque agora está comprando isso muito descontado, com um valor muito baixo, e numa eventual melhora do setor de shoppings, certamente esse fundo vai alavancar, né? Vai subir como um todo. E aí, ele está hoje sendo negociado com um valor de mercado levemente abaixo ali do VP, então isso torna a cota um pouco mais atraente sobre essa ótica. E se você gosta dessa tese, só fica atento porque ele é um fundo pequeno, ele tem 133 milhões de patrimônio, então é provável que tenha algumas emissões aí para frente, né, para fazer esse fundo crescer. Mas se você quer diversificar comprando um fundo imobiliário que tem ações de outras empresas, tá aí VGHF11. Tem um fundo da Quineia, o QNIP11, que ele fez um detalhe interessante que eu queria trazer aqui, que é o seguinte. Ele comprou 4 novos CRIs, todos são IPCA, com juro aí entre 6 e 7. Então, é um fundo aí normal. Mas o que foi de legal disso? O legal é que 2 desses CRIs que o QNIP comprou foram de FIIs de logística que emitiram esse CRI para estruturar a dívida. Então, olha que legal. Um fundo imobiliário de logística precisava comprar um imóvel, precisava alavancar e emitir um CRI. O QNIP, que é outro fundo de papel, foi e comprou esse CRI. Então, é como se fosse o QNIP, um fundo de papel, financiando um fundo de tijolo, né, permitindo que o fundo de tijolo crescesse. E a ideia dessa é muito legal porque é o próprio ecossistema se retroalimentando, né? Então, o fundo de tijolo precisa de papel, emitiu, o CRI pegou, e eu acho que isso demonstra muito um amadurecimento da indústria de fundo imobiliário como um todo e mostra como que, à medida que os fundos vão crescendo, a quantidade de investidor também cresce, a gente tem um ecossistema virtualmente autossustentável, né? Nesse caso em específico, um próprio fundo imobiliário permitiu o crescimento de um outro fundo imobiliário. Tem um fundo do Inter chamado IFE11, né, que é um fundo que ele funciona mais ou menos como um ETF de fundo imobiliário. Então, ele tem lá uma forma de decidir, uma forma passiva de decidir quais são os fundos, seguindo o índice lá do Inter. E aí ele compra. E esse índice é revisto quadrimestralmente. Então, a cada 4 meses, o algoritmo roda e se você olhar lá o relatório gerencial, você vai ver como que são os critérios para decidir. E aí, são definidas novas participações percentuais diferentes lá para cada fundo imobiliário. Só que o que pode acontecer? Numa dessa mudança, que acontece a cada 4 meses, pode acontecer de uma redução muito grande de determinado FII, ou tirar um fundo imobiliário dessa carteira do fundo, e aí o fundo, quando tira isso, o fundo é obrigado a vender essas cotas que ele tem, para respeitar, né, a regra do ETF que ele é. E aí, o que aconteceu nessa última organização foi que saíram fundos e o fundo teve que vender. Só que o problema é que ele vendeu no prejuízo. Vendeu a um valor abaixo do que ele tinha comprado. A culpa do gestor? Não, porque é passivo. Ele tinha que vender porque faz parte da regra do fundo. Então o que acontece? Nada, você entuba. Então assim, se o fundo não teve rendimento, que ele vendeu as cotas e teve prejuízo, vai ter que abater. Então ele anunciou que não vai pagar rendimento esse mês. Eu sei que é meio estranho, né? Eu tenho um fundo que não pagou rendimento. E aí não pagou, aí pode surgir uma série de discussões, né? Será que esse índice é certo, se esse indicador funciona, isso está errado, não devia ser assim e tal. Como curiosidade, por exemplo, o Suno 30, que é o outro indicador usado também para FOFs passivos e tal, ele tem uma distribuição que é o mesmo percentual para todos os fundos. Então, no caso do Suno 30, isso não acontece. Significa que o Suno 30 é melhor? Não. Significa que são abordagens diferentes, que poderia dar certo, poderia dar errado. Especificamente nesse quadrimestre, deu pior, porque deu prejuízo e não teve o rendimento. Mas essa é a importância de você entender o que você está comprando. Dá uma olhada no relatório, vê se você concorda, vê se você acredita, e aí sim você parte para comprar aquilo ali. O RBVA11 é aquele fundo que investe em agências, né? E fundos de agências, muita gente tem batido muito porque esses fundos foram por muito tempo muito bons, porque pagavam rendimentos altos, e à medida que a gente vê as agências diminuindo e praticamente todos os bancos anunciando redução de agência, a gente vê aí fundos desse tipo se reorganizando. E foi o que a RBVA fez. Ele anunciou há pouco tempo a venda de 3 agências e agora que ele explicou detalhes de outras 2 agências.
né? Uma delas é uma agência do Santander em Juiz de Fora e outra é uma agência da Caixa em Osasco. E aí ele cita lá que essa venda foi superior ao valor de aquisição e 8% superior ao laudo de avaliação. Então, de novo, aqui vem uma crítica minha de novo a quem fica olhando muito VP em fundo de tijolo. Se ele conseguiu vender 8% acima do valor de avaliação, certamente o patrimônio era maior, porque o mercado aceitou pagar 8%. Então, aqui fica de novo, dê uma olhada com muita crítica ao VP. Então, olha só, mesmo em uma época onde, em tese, ninguém está querendo agência, as agências bancárias são vistas aí como um problema e tudo, o fundo conseguiu vender, isso aí já é um sucesso, e vendeu acima do valor de aquisição e acima do último laudo de avaliação. Só aí já está bom. Além disso, o fundo também divulgou uma outra venda de agência, né? Ele vendeu uma agência que era da Caixa de Itacoaquecetuba, não consegui até falar, também com lucro. Então, se a gente parar para entender, de certa forma, o gestor tem feito o trabalho dele, né? Conseguiu vender as agências, vender bem e as coisas estão caminhando. O fundo ainda divulgou que conseguiu regularizar mais 6 agências do Santander. Não sei se vocês lembram, mas estava uma zona essa regularização desses contratos. Assim. Então agora regularizou mais 6. Então olha só, agora o RBVA tem dinheiro para pagar aquela prestação daquele imóvel da Oscar Freire e continua dando andamento ao processo que o gestor já levantou de reduzir a exposição do RBVA às agências bancárias. Então aqui, mérito para o gestor, está seguindo o seu plano e conseguindo vender as agências, que em tese são os ativos mico da região, para um valor acima do valor de aquisição e ainda assim acima do valor de mercado. O KNRI 11 é o fundo que talvez seja o fundo mais sólido ali do mercado, né? É aquele cara que ninguém espera comprar KNRI 11 para ter uma explosão na cota, explosão de rendimento, mas também ninguém espera que o KNRI vai zerar rendimentos, né? É aquele fundo ali que é aquele clássico da carteira que ele segura em momentos de tensão, mas também que você não pode esperar valorizações ali estratosféricas, nem de rendimento, nem de cota. E aí o KNRI anunciou que está reduzindo a sua vacância, né? E isso é interessante, porque é um fundo que já é bom, um fundo muito sólido, que começa aí a reduzir a vacância ocupando os seus imóveis. Esse processo de ocupação ele vem acontecendo e isso aumenta a expectativa do resultado para 2022. Por quê? Tem alguns descontos que eles concederam e é muito comum que um fundo faça isso. Então, por exemplo, eu quero alugar um imóvel e eu faço uma concessão para o novo inquilino e falo com ele, olha, pode ficar aqui que eu vou te dar 10% de desconto nos primeiros 3 meses, 5% no outro, depois você me paga. Ou eu te dou uma carência, você vem para cá e você fica aí 3 meses sem pagar aluguel, depois começa a pagar e tal. Acho até que a CNEA poderia ser um pouco mais transparente, porque isso não tem esse cronograma de descontos. Era legal, eu como cotista, gostaria de ver lá no relatório quais são os descontos, por quanto tempo e tal, isso eles não colocam. Mas o fato é que isso vem diminuindo, a gente consegue perceber isso lá no relatório gerencial. A boa notícia é que aquele CD de Cabreúva está com 82,7% de progresso. Então está bem ali no finzinho. E quando esse CD de Cabreúva for entregue, e o fim dessas carências, estima-se um rendimento próximo a 74 centavos. Isso já para janeiro de 2022. No valor atual da cota, daria um yield de mais ou menos 6,2%. Que, sinceramente, um yield com o risco e a qualidade do KNRI pagando 6,2%, para mim é um excelente negócio. O LVBI 11 é um fundo de logística que anunciou recentemente que comprou uma SPE. Então, para a gente explicar, SPE é uma sociedade de propósito específico, como se fosse uma empresa com um fim muito claro. Então, é muito comum a gente usar esse tipo de instrumento, né, para empresas com foco em um imóvel só, por exemplo. E aí, o LVBI anunciou que comprou 70% de uma SPE que é proprietária de um condomínio logístico. Dá mais ou menos 261 mil metros de área, que está pronta ou em construção, e 100 mil metros de área livre, tá? Que pode ser ainda usada na expansão. A primeira discussão é, por que ele comprou o SPE e não o imóvel em si? Tem um truquezinho aqui que é o seguinte, se eu compro 70% de um imóvel, eu compro uma fração específica, eu compro essa fração. Então, se por exemplo, o inquilino sai da minha fração, né, do meu 70%, eu que levo ferro, né? Eu que deixo de receber os rendimentos.
No entanto, quando eu compro 70% da SPE e o inquilino sai, eu perco naquela proporção de 70%. Então, essa é uma das vantagens de comprar a SPE e não o imóvel em si, não a fração do imóvel em si. O outro ponto é que o fundo negociou com o vendedor um dividendo preferencial durante 24 meses. Ah, Felipe, dividendo preferencial, já sei o que é, aquelas RMG. Não é não, tá? Não é uma renda mínima garantida, é um rendimento preferencial. O que significa? Que ele é o primeiro a receber. Não quer dizer que ele é garantido de receber, mas quando receber, ele é o primeiro. Então, esse é um formato que não é tão comum nos fundos imobiliários, mas que o LVBI fez, que é negociar um rendimento, né, um dividendo preferencial. No retorno, se a gente pegar o retorno esperado dessa operação, é de 8,8% ao ano, que é um investimento que eu considero muito bom do ponto de logística, um imóvel de logística dando 8,8%. Esse imóvel é localizado na cidade de Simões Filho, na Bahia, e ele está a uma distância de 27 km de Salvador. É mais ou menos a mesma distância de Camaçari, por exemplo. Então, assim, é um imóvel novo, o imóvel foi construído em maio de 2021, que tem 12 metros de pé direito, piso de 6 toneladas. Então, assim, é um imóvel com uma qualidade muito boa, numa localização muito boa e com um negócio feito muito bem. Então, assim, acho que foi uma excelente aquisição do LVBI e vamos aguardar aí como que isso vai desenrolar, mas eu acho que foi uma aquisição muito boa do fundo.